crianças! Olá, família! Como vocês estão? Espero que estejam se cuidando e estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene, professora de língua portuguesa, e vamos estudar muitos conteúdos bem bacanas. Vamos lá? Vocês são meus convidados especiais para a nossa aula de hoje. Bom, para começarmos os nossos encontros, vamos falar sobre a origem da escrita na nossa língua portuguesa aqui no Brasil. De onde surgiu a escrita? Como que começou tudo? Porque é tão importante aprendermos muito mais sobre a nossa língua portuguesa. Vamos lá? Vocês vão agora assistir um pequeno vídeo contando a origem da escrita. Os primeiros registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e, por isso, adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1.000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados, chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras. Como vocês observaram no vídeo, o processo da escrita foi muito interessante. Desde a época das cavernas até no período de hoje, né? Os desenhos lá na pintura rupestre foram se modificando, foram criados símbolos, até chegarmos na escrita das letras. Letras essas que vocês já conhecem, não é mesmo? Mas você já se perguntou
quais são as línguas mais faladas no mundo? Será que todo mundo conversa como nós? Será que todo mundo fala língua portuguesa? Não, existem muitas línguas. Embora exista atualmente mais de 7.000 idiomas, vocês sabiam disso? 7.000 línguas diferentes, maneiras diferentes de conversar. Apenas 25 cobrem mais da metade da população mundial. Isso mesmo. Bom, em primeiro lugar está a língua inglesa. Isso mesmo, o inglês. Mais de 1.268 bilhões de falantes. Muitas pessoas, né? Em segundo lugar, o chinês mandarim, com 1.120 bilhões de falantes. Em terceiro lugar, a língua hindi, com 637 milhões de falantes. Em quarto lugar, está o espanhol, com 538 milhões de falantes. Em quinto lugar, o francês, que temos mais de 277 milhões de pessoas que falam a língua francesa. Em sexto lugar está o árabe, com 274 milhões de falantes. Em sétimo lugar, o bengali, com 265 milhões de falantes. Em oitavo lugar, o russo, com 258 milhões de falantes. E nono lugar está a nossa língua portuguesa. Isso mesmo. Acha que é só aqui no Brasil que nós falamos a língua portuguesa? Não, não, não. Tem mais de 252 milhões de falantes. Em décimo lugar, o indonésio, com 199 milhões de falantes. Então, olha que legal. A língua portuguesa é a nona língua mais falada no mundo. Isso mesmo. Hoje, é a língua oficial de 9 países, divididos entre a Europa, América, África e Ásia. A língua portuguesa é falada por mais de 252 milhões de pessoas no mundo. Deste número, vocês sabiam que 207 milhões estão aqui no Brasil? Muito bem. Então, olha só. Vejam no mapa onde está distribuído a nossa língua portuguesa. Nesses países, a língua predominante é a língua portuguesa, igual nós falamos em Portugal, em Cabo Verde, em Guiné, na Angola, todos esses outros países. Eu conheço pessoas que saíram aqui de Araxá para realizar trabalho em outros países, por exemplo, na Angola. E a comunicação entre eles é muito fácil, mesmo que o sotaque seja um pouco diferente, né? Algumas palavras, mas a língua que predomina é a língua portuguesa. Então, a comunicação entre as pessoas fica bem mais fácil. Bom, o tupi era a língua mais falada no Brasil até o século XVIII, quando o português foi imposto pela metrópole. Então, antes, aqui no Brasil, a língua que predominava era tupi, a língua que os índios usam, né? Mas depois, começou então a língua portuguesa. No Brasil, fala-se a língua portuguesa, porque o nosso território foi colonizado pelos portugueses a partir dos anos de 1500. Existem variações de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. Então, aqui nós estamos falando de outra variação. Aqui mesmo, no Brasil, vocês já perceberam que depende da região, o estado, cada pessoa fala de um jeito, né? Se eu for lá no Rio de Janeiro e falar, uai, eles na hora vão saber, essa aí é de Minas Gerais. Ela, né, fala uai. Então, vamos lá. Observem. Que sou? Véi. Uai, sou. Oxi. Vou piar.
se liga na parada, manda o céu, bate, tchê, né? Então nós temos algumas línguas, né? A variedade linguística, mesmo dentro da língua portuguesa, ela é muito diferente, depende muito da região em que nós moramos. Depende também da cultura, da condição financeira, né? Da profissão. Então nós temos dentro da língua portuguesa diferentes jeitos de comunicar. Bom, retomando, aqui no Brasil predomina-se então a língua portuguesa, certo? Mas isso me impede de aprender outras línguas? Não! Vocês têm a oportunidade de estudar e conhecer também as outras línguas. Isso é muito importante para uma boa comunicação. Mas aqui no Brasil, o que predomina é a língua portuguesa. Então, dentro da língua portuguesa, nós temos as letras do alfabeto, que vocês já conhecem. Temos letras maiúsculas, minúsculas, podemos usá-las de forma impressa ou até mesmo com a letra cursiva, que é aquela letra redondinha, manuscrita. As letras formam sílabas. As sílabas formam palavras. As palavras formam frases. Por exemplo, me dê um balão, uma frase interrogativa. Meu braço é comprido, uma frase afirmativa. O Brasil é um país maravilhoso, uma frase exclamativa. As frases formam textos. Os textos são usados de diferentes maneiras, né? Nós temos muitos gêneros textuais. Nós vamos estudar isso no decorrer do ano, certo? Bom, pessoal, como uma boa mineira que eu sou mineira porque eu moro em Minas Gerais, assim como vocês. Então, aqui nós temos o semáforo para os mineiros. É uma brincadeira. Pode parar. Amarelo, presta atenção, só. E o verde, agora você pode. Então, gente, é isso aí. Com muita animação, eu aguardo vocês no nosso próximo encontro para aprendermos sempre um pouquinho mais da nossa linda e querida língua portuguesa. Um grande beijo e até lá!